Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nesta oportunidade que nos concede, mais uma vez, de poder glorificá-lo, exaltá-lo e adorá-lo através de cânticos, através das orações, buscá-lo em orações e também ouvir a mensagem que com certeza vai nos edificar, vai nos encorajar a permanecer neste caminho de luz e de verdade. Nessa abertura, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. E aqui Paulo fala da ressurreição de Cristo, né? E nós estamos vivendo neste período agora, atual, a ressurreição de Cristo, está ressurrecto. Neste período nós estamos vivendo agora em 2023, a qual no dia 7 foi comemorada a paixão de Cristo, né? Quando ele foi morto pelos nossos pecados, na sexta-feira, e no terceiro dia, no domingo, né, ele ressuscitou dos mortos. E Paulo fala uma coisa interessante para nós aqui, sobre a ressurreição no capítulo 15, e ele fala assim: irmãos, bem lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, a qual recebeste, no qual ainda perseverais. Vamos perseverar, não desistir por nada que aconteça neste mundo. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, nossa fé não pode ser em vão. E nada que acontece ao nosso redor, no mundo, nas religiões, e não pode nos abalar. Vamos continuar firmes e crer com certeza nessa verdade, nessa veracidade da ressurreição de Cristo. E versículo 3 ele continua: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo também as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem, ou seja, já estão mortos, né? Já morreram em Cristo. E morrer em Cristo é diferente de morrer sem Cristo. Quem morre com Cristo está com a sua alma segurada. Quando ele voltar e quando ele retornar e buscar a sua igreja, com certeza irá com ele. E ele continua, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo.
porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então isso é uma coisa que assombrava Paulo, né? Porque ele, antes de se converter, ele perseguia, ele consentia na morte de cristão, e depois da conversão ele tinha isso às vezes com um peso na sua consciência, mas ele tinha certeza também que Cristo o perdoou e chamou para ser esse grande servo dele, né? Versículo 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos assim Cristo. Então a nossa pregação deve ser Cristo, e este ressuscitado. Essa é a nossa pregação, o alvo da nossa pregação, das nossas mensagens, tem que envolver Cristo, tem que envolver o que Ele fez, os feitos de Cristo, para que possamos, né, toda a igreja, todos os irmãos, se apeguem a Cristo, não aos homens, não a homens, que com certeza são vulneráveis e com suas ideias acabam nos tirando, né, da verdadeira fé, do alvo que nós temos, que é agradar a Cristo. E continuando aqui, versículo 12, ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, entre eles lá, entre os coríntios, alguns estavam falando, né, que Cristo não ressuscitou. Talvez os judeus, né? Os judeus, eles não criam nisso e procurou propagar essa mentira. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, em vã a nossa fé. Estamos pregando uma mentira, e não é verdade. O que nós pregamos é a verdade. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, e se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, nós estamos vindo para a condenação eterna, se Cristo não ressuscitou. Então, isso é uma inverdade, que infelizmente às vezes acontece no meio de algumas religiões, né? Por fim, versículo 18: e ainda mais os que dormiram em Cristo perecem. Então, irmãos nossos que pereceram recentemente aí pelo Covid, e outros irmãos que morreram, morte natural ou por doenças, que morreram em Cristo na fé, pereceram. O que adiantou? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, irmãos, vamos pregar Cristo, e este ressuscitado. Ele ressuscitou dos mortos, nos deu vida, tomou o nosso lugar na cruz, está ressurrecto, está à destra de Deus, está pronto para voltar. Essa é a nossa pregação. Deve ser envolvida em todo o nosso falar, nosso viver e nosso testemunho. Que Deus possa ser glorificado, não só hoje na reunião, mas todos os dias da nossa vida. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Abençoe, Pai, tudo que for feito aqui hoje, seja em palavra, seja em ação, que o Teu nome seja glorificado. E obrigado pela ressurreição de Cristo, por estar à destra do Senhor e estar pronto para voltar ao Seu comando. Que possamos estar preparados e esperando por essa volta. Em Cristo que nós te oramos, nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim.
Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Nos reunimos na montanha, diante do trono do Senhor, com corações bem humildes, oferecemos o louvor. Glória e honra e domínio ao nosso Deus, nosso Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Cantemos, redimidos sois, e ao final desta jornada nos prostraremos aos teus pés, e com os anjos lá no céu cantaremos o louvor. Glória e honra e domínio ao nosso Deus, nosso Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Cantemos, redimidos sois. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós miremos-lo sem véu, Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória
glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Boa noite, nossos amados irmãos, irmãs e amigos que nos assistem pela internet. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sempre presente na vida de cada um de nós e que nós possamos servi-lo com todo amor e que nada venha nos impedir de servir. Vamos ler em Efésios 5, 21 até 6, 4, que diz: Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Embora essa introdução não seja possível abordarmos todas as preciosas verdades dessa passagem, trocaremos em várias delas ao analisarmos o lar como Deus o planejou. Quais são as características do lar como Deus planejou? Altruísmo, no versículo 5, 21. Talvez você tenha se surpreendido com o fato de o trecho bíblico escolhido
para esta lição começar pelo versículo 21 e não pelo 22. Gostamos de começar com o versículo 22, especialmente nós que somos maridos. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Todavia, o plano de fundo para o relacionamento nos versículos seguintes encontra-se o versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Cada indivíduo deve se preocupar mais com os outros membros da nossa família do que consigo mesmo. Se você não estiver convencido de que o versículo 21 deve fazer parte do nosso texto, considere o seguinte: o texto original do versículo 22 não contém verbo. O verbo deve ser fornecido pelo versículo 21. Independentemente do que signifique, sejam submissas. No versículo 22, a expressão é primeiramente ordenada a todos os cristãos, incluído os maridos. No versículo 21, o princípio da submissão mútua é ensinado em todo o Novo Testamento. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2, a parte A. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Em Filipenses 2, versículos 3 e 4. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. Jesus, nosso exemplo perfeito, não veio para ser servido, mas para servir, como está em Mateus 20, versículo 28. Amar é mencionado 5 vezes no texto, e cada vez que a palavra é traduzida por uma das formas de ágape, esse amor o qual em 1 Coríntios 13, versículo 5 fala, não procura os seus próprios interesses. Para se ter a noção certa dos relacionamentos citados no texto que estamos estudando, precisamos ter em mente o princípio de submissão mútua, a submissão da esposa ao marido e uma submissão voluntária para ajudá-lo a ser o que ele deve ser. O fato do esposo ser o cabeça da mulher é sempre suavizado por ele buscar a felicidade dela. Como diz J.W. Seffert, comentou o seguinte sobre a última parte do versículo 5. Devia haver tal amor e confiança mútua que o desejo manifestado pelo marido era uma lei para a esposa, e o desejo manifestado pela esposa era a regra que o marido aprovava. Agora vamos falar da reverência, está no Efésios 5, 21. Para os relacionamentos familiares serem que Deus planejou que sejam, eles precisam ser relacionamentos cristãos. Isto é o mais importante. No versículo 21 ordena que nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Temor refere-se ao temor piedoso, o tipo de respeito ou reverência mais profundo. Nenhuma família pode ser o que deve ser sem que cada um de seus membros respeite o Senhor. Pondo isto em termos práticos, significa que cada membro da família deve ser um cristão verdadeiro, fiel e dedicado. Como é bonito quando o marido e a esposa podem verdadeiramente dizer que são co-herdeiros da graça de vida.
1 Pedro 3:7. O casamento, o lar e a família são uma parte do plano de Deus. E Deus nos diz como o plano deve funcionar. Charles Spurgeon escreveu: quando o lar é regido segundo a palavra de Deus, podemos pedir aos anjos que fiquem conosco, e eles não se sentirão deslocados. O que dizer de um lar que não é regido segundo palavras de Deus? O poeta William Cowper chamou o lar de a única alegria do paraíso que sobreviveu à queda. Infelizmente, alguns lares hoje são postos fronteiriços do inferno e não um antigozo do céu. Como já dissemos, para que o relacionamento no lar seja o que eles foram planejados para ser, precisam ser relacionamentos cristãos, uma vez que em muitos lares, nem todos os membros da família é cristão. Deixe-me dar 3 pequenas exortações. Primeiro, se você é um cristão dentro de um lar onde alguns não são cristãos, haja como cristão. Não porque os outros sejam filhos de Deus, pois não são, mas porque você é. Se você não é um cristão, não espere outro dia para tomar essa decisão. Se você ainda não é casado, decida casar-se com um cristão. Responsabilidade 5, 21 e 24 e 6, de 1 a 4, que diz: o texto bíblico em tudo destaca certas responsabilidades dadas por Deus para cada membro do lar cristão. Falaremos mais a respeito de alguma dessas responsabilidades em lições posteriores. No momento, vejamos apenas um breve resumo. No simples diagrama, que não vou mostrar para você agora porque não dá, mas em Efésios 5, 23 e 24 esclarece que Cristo é o cabeça da igreja e que a igreja deve ser submissa a Ele. Toda autoridade no céu e na terra foi dada a Ele. Mateus 28, 18. No lar, o marido e a esposa e os filhos devem ser submissos a Cristo. Também fica claro que o marido é o cabeça da esposa, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. 5, 3 e 24. No diagrama, a esposa é descrita como sujeita a Cristo e ao marido. A passagem também declara que os filhos que vivem no lar devem obedecer a seus pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. 6, 1. Assim, no diagrama, eles são sujeitos a Cristo, ao pai e à mãe. Para que o lar seja como Deus o planejou, cada membro da família deve estar disposto a aceitar a responsabilidade que Deus lhe deu. Nem a esposa, nem os filhos devem realizar aquilo que é da responsabilidade do marido ou pai. Uma palavra-chave para a cabeça da família é responsabilidade. Ser o cabeça não é privilégio, mas uma responsabilidade. O homem tem a séria responsabilidade de liderar o lar, tanto em questões materiais como espirituais, como podemos ver em 6:4. As responsabilidades estabelecidas no texto de Efésios nada têm a ver
com inferioridade ou superioridade. A Bíblia nunca descreve mulheres como seres inferiores. Seja a mulher virtuosa, de Provérbios 31. Ela era uma mulher muito competente. Poderia ensinar muito para qualquer executivo sobre organização, industrialização, eficiência e relações humanas. A família funciona maravilhosamente bem quando todos os membros aceitam as responsabilidades dadas por Deus. Isto não resolve automaticamente todos os problemas no lar, mas aproxima a família desse ideal. Inevitavelmente surge pergunta: mas se algumas pessoas do lar estiverem dispostas a aceitar essa responsabilidade e o outro não, como posso cumprir meu papel quando ele ou ela não está cumprindo o dele ou dela? Paulo respondeu essas perguntas. Vejam a motivação enfática em 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor. A mesma ênfase é vista em 6:1 a respeito do relacionamento dos filhos com os pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Uma passagem paralela em Colossenses 3:23 expande esse pensamento. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para o homem. Paulo deu uma bela ilustração da família quando falou do amor de Cristo pela igreja. A igreja é tudo o que ela deveria ser. Não será. Então, em Cristo disse: já que a igreja nem sempre é submissa a mim, de fato, às vezes e até infiel a mim. Não vou mais prover-lhe uma liderança amável. Será que ele diz: não vou mais amar a igreja e não vou mais fazer o que posso para abençoá-lo? Claro que não. Seu lar jamais poderá ser o que deve ser sem que todos os membros da sua família aceitem suas responsabilidades. Seja ou não este o seu caso, decida ser o que Deus quer que você seja. Vamos falar do amor. Para darmos o devido valor ao versículo 25 e aos seguintes, temos de entender algo sobre o mundo nos dias de Paulo. No mundo judaico, esposas, casamento e lar eram teoricamente considerados em elevada estima, mas na prática não era assim. Quando um judeu fazia sua oração matinal, ele agradecia a Deus por não tê-lo feito, nem gentil, nem escravo, nem mulher. O divórcio entre os judeus era ridicularmente fácil. Esposas eram abandonadas pelos motivos mais triviais. O mundo grego era ainda pior. A prostituição era uma parte integrante da vida grega. Demóstenes escreveu: temos cortesãs para nos dar prazer, temos concubinas para com elas coabitarmos diariamente, temos esposa com o propósito de termos filhos legítimos e de termos uma guardiã fiel de tudo o que se refere à casa. No mundo romano também era pior. Na época de Paulo, a vida da família romana estava praticamente desintegrada. Certo escritor romano falou de uma mulher que teve 8 maridos em 5 anos. Um histórico cristão da era primitiva ficou de uma mulher casada
com o 23º marido, e ela era a 21ª esposa dele. Naqueles dias, a mulher e os filhos basicamente não tinham nenhum direito. As decisões a respeito de suas vidas eram feitas pelos homens da casa. Contra esse cenário, Paulo escreveu: Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Versículo 25. Posso imaginar a admiração de um leitor contemporâneo a Paulo ao perguntar: Você quer dizer que o marido também tem algumas responsabilidades para com a esposa? E isso mesmo, diria Paulo, com efeito, e ele deve amar a sua esposa. O apóstolo não queria que ignorássemos essa verdade, por isso ele a repetiu 3 vezes no texto. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Efésios 5, 28. Cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo. Efésios 3, 33, a parte A. Como o marido deve amar a esposa? Assim como Cristo amou a igreja. Que tipo de amor Cristo teve e tem pela igreja? Seria um amor depreciativo, vingativo, egoísta? Um amor que tem prazer em impor regras para provar que ele é o chefe? Não. O amor de Cristo é um amor altruísta. Por causa desse grande amor, ele a si mesmo se entregou por ela. No versículo 28 e 29 acrescenta: Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Jesus, de fato, amou a igreja mais do que a seu corpo. Por ele, deu o seu corpo na cruz para comprar a igreja. Crisóstomo, um escritor do primeiro século, fez este comentário sobre os versículos que estamos estudando. Você sabe qual é a medida da obediência? Atente então para a medida do amor. Você gostaria que sua esposa lhe obedecesse como a igreja obedece a Cristo? Cuide dela como Cristo cuida da igreja. E se for necessário dar a vida por ela, ou ser cortado em pedaços milhares de vezes, ou enfrentar qualquer outra coisa, não se recuse a fazê-lo. Ele levou a igreja aos seus pés através de seu grande cuidado, não através de ameaças, nem medo, nem qualquer coisa semelhante. Assim também proceda você para com sua esposa. Poucas esposas terão dificuldade em submeter-se ao marido que a ama dessa maneira. Obviamente, esse tipo de amor deve ser característica de todos os relacionamentos na família. Esposa deve amar os maridos, pais devem amar os filhos, filhos devem amar os pais. Paulo disse a Tito que as mulheres jovens deveriam ser ensinadas a amar ao marido e aos filhos, a seus filhos, como está em Tito 2:4. O amor é o ponto central do lar. Santidade. Os versículos 25 e 27 nos falam de um alvo que Cristo está tentando atingir através do seu amável relacionamento com a sua noiva espiritual.
Cristo amou a igreja e a si mesmo e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio do lavar de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Consideremos as palavras, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Jesus mesmo é santo, puro e fiel à igreja. Ele quer uma noiva pura e santa, que lhe seja fiel. Hoje somos bombardeados pela mensagem de que a infidelidade não prejudica realmente o casamento. De fato, em alguns casos, ela até o torna melhor. Essa é uma mentira do diabo. O único relacionamento conjugal que pode crescer e amadurecer é aquele que, em duas pessoas, se entregaram uma a outra por toda a vida. Um relacionamento em que cada cônjuge entregou-se unicamente ao outro e ambos sabem, sem sombra de dúvida disso. O escritor da carta aos Hebreus foi bem claro quando disse: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13, versículo 4. Vamos falar agora do crescimento, que continua em 5, 6 e 27. Analisamos um pouco mais as implicações dos versículos 26 e 27. Cristo nos ama a ponto de nos tornar santos e puros. Mas ainda não temos essa qualidade. Poderíamos dizer, então, que Jesus nos ama para nos incentivar a sermos o que devemos ser. O processo de nos transformarmos no que devemos ser leva tempo, requer crescimento. O que esse princípio tem a ver com casamento e lar? Muitos de nós nos casamos e depois riscamos o casamento da nossa lista de tarefas. Passamos pelo processo de conquista e dedicamos algum tempo e dedicamos galantemente a persuadirmos o então namorado. Depois disso, pensamos, podemos esquecer o casamento e nos concentrar em seguir adiante, em busca de êxito na vida? Podemos ter 1, 2, 3 ou mais filhos e depois presumir que levando-os conosco para a escola dominical, e o culto de adoração, estaremos cumprindo nossa responsabilidade para com eles? Temos de entender que o relacionamento deve crescer. Aprimorar os relacionamentos requer tempo. Transformar o lar naquilo que ele deve ser exige esforço. Cada membro da igreja deve encarar quaisquer problema que se levante e, com a ajuda de Deus, resolvê-lo. A durabilidade. O versículo 31 é conhecido. Aparece originalmente em Gênesis 2, 24 e é citado por Jesus em Mateus 19, 5. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja também Marcos 10, 7 e 8. Muitas grandes verdades são expressas nessa citação, mas enfatizaremos apenas uma: a durabilidade do casamento. Problemas são inevitáveis em qualquer relacionamento, mas isso não significa que, como um marido, você deve ser leal com a mulher da tua mocidade, repudiando-a. Malaquias 2,14.
nem tampouco as esposas devem tratar os maridos dessa forma. Deus ainda odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Jesus declarou: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6, a parte B. A maioria dos filhos, por fim, saem de casa. Mateus 19, 5. Mas quando o casamento de seus pais permanece intacto, eles sempre têm raízes, sempre têm um lugar para voltar para casa. A verdade de Efésios 6,3 terá então um significado adicional para os filhos ao regressarem para uma casa cheia de amor. Terão certeza de que está tudo bem com ele. Agora vamos falar do respeito. O trecho é de 5 a 21, 28, 33, 6, 2 e 4. O trecho que estamos estudando começa com o conceito de respeito, no temor de Cristo, e encerra com uma ordem para haver respeito. A esposa respeite o marido. A palavra temor, em 5:21, é um substantivo, e a palavra respeite, em 5:33, é um verbo, mas ambos têm da mesma raiz grega, uma palavra que significa respeito, respeito profundo e sincero. Em Efésios 5:21, 6 e 4, respeito é mencionado especificamente em 3 relacionamentos. Todos devem respeitar o Senhor. 5:21. Esposas devem respeitar o marido e os filhos devem honrar os pais. O respeito é essencial em todos os relacionamentos do lar. O marido deve amar a própria esposa como a si mesmo, o que implica respeito pela esposa. Aos pais se recomenda: não provoquei vossos filhos à ira, o que implica respeito pelos filhos. Sendo cristãos, temos todos os motivos para respeitar uns aos outros em casa. Devemos nos respeitar como seres humanos. Devemos nos respeitar como membros da mesma família. Se todos forem cristãos, devemos nos respeitar como irmão em Cristo. Conclusão. Como é o lar, o segundo plano de Deus é um lugar de altruísmo, reverência, responsabilidade, amor, santidade, crescimento, durabilidade e respeito. Para termos lares assim, cada um de nós precisa fazer o que estiver ao seu alcance. Cada um precisa ser o que deve ser. E para terminar, que Deus nos abençoe para que nós possamos realmente cuidar das nossas famílias, porque é algo tão importante que Deus deu muito valor ao lar, às famílias, que uma nação se constitui de famílias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos andar sempre nessa graça e no amor de Cristo. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou.
machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou, como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou.